Ok, obrigada. Então, continuando aí a nossa pauta, o próximo item é o do Pinheiro. É o item 39, 38 foi retirado de pauta. 39 é de Armando Melão Neto. Recurso voluntário, em face de acordo, que julgou procedente em parte auto de infração referente ao imposto de renda pessoa física dos anos calendário 97, 98 e 99, por acréscimo patrimonial descoberto e por omissão de ganho de capital na alienação de bens e direitos, dedução indevida de despesas médicas. Lançamento certificado 24/11/2002. Eu transcrevo aqui os tópicos de impugnação, as emendas do acórdão recorrido, com destaque para um excerto do voto que menciona o cancelamento da exigência do ganho de capital em relação ao ano de 97. A seguir, apresento aos senhores um resumo das alegações recursais, com destaque para a decadência, acréscimo patrimonial descoberto, são as alegações, e aí, sendo o recurso parcial, o órgão preparador apartou o crédito considerado incontroverso, conforme for seu relatório. Diante da intimação em 19/2/2009, interposto em 26/2/2009, tempestivo, preenchido requisitos, sob conhecimento. Decadência, o fato gerador do imposto de renda é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano calendário. Cito a lei, entre parênteses, o acréscimo patrimonial descoberto integra o rendimento bruto, está entre parênteses, dispositivo legal, logo deve ser apurado mensalmente, submetido ao reajuste anual, novamente citações entre parênteses, no caso do Intela, o lançamento envolve os anos calendários 7, 8 e 9, 97, 98 e 99, e a intimação do auto de infração superou 24/11/2002, logo mesmo em face 150, parágrafo 4º, não se cogita de decadência. Acréscimo patrimonial é descoberto. O recorrente sustenta que gastos em investimentos excedentes aos rendimentos declarados foram efetuados com base em recursos advindos de doações de seu avô, bem como de doações de pai e irmãos. Está lá na folhas 965, penúltimo parágrafo, menciona doações de pai e irmãos, porque na impugnação só teria avô. Não podendo a mera formalidade de não se informar as doações em declaração de ajuste anual suplantar o fato da doação, uma vez que os doadores tinham disponibilidade, sendo que oportunamente oferecerá novos subsídios para comprovar o ocorrido. Não prospera o protesto genérico por produção oportuna de prova, isso precluso e não observado o regulamento específico, sendo o contribuinte o ônus de comprovar o fato multifactífico da doação. Na impugnação, o recorrente reconhece a não existência de prova das doações em espécie. Transcrevo aqui um excerto lá da impugnação. A ausência de qualquer prova das alegadas doações e argumentação no sentido de sua inexistência impedem que se forme a convicção no sentido de ocorrência das doações em espécie, ainda mais considerando-se o elevado montante dos valores alegadamente transferidos em numerário. O recorrente nem ao menos tentou comprovar o recolhimento oportuno do imposto sobre transmissão, causa-morte e doação, ou apresentar qualquer outro início de prova documental contemporânea às alegadas doações. A circunstância de possuir pai, irmãos e avô vivos ou com espólios não finalizados ao tempo das doações também não foi provada nos autos e nem a existência de disponibilidade em seus patrimônios. Não se está a exigir meras formalidades, mas a apresentação de elementos de prova capazes de alicerçar as alegações do recorrente, nem ao menos prova indiciária foi apresentada.
ainda que as doações estivessem consignadas nas declarações de doador e donatário, haveria necessidade de comprovação da efetiva transferência dos recursos, já tendo o presente colegiado decidido por unanimidade. A mesma ementa foi utilizada para 2 acordos, um de setembro de 2020 e outro para novembro de 2019. O lançamento em debate envolve acréscimo patrimonial descoberto, não se aplicando o artigo 42 da 9.430, logo não prospera argumentação que indevidamente supõe um lançamento por omissão de receita caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, postulando o recálculo. O recorrente sustenta que os rendimentos tidos por omitidos não foram considerados como recursos para cobrir posteriores omissões, tendo a impugnação assim explicitado o argumento em questão. Eu transcrevo aqui o argumento. O demonstrativo mensal de evolução patrimonial encontra-se nas e-folhas tais. Em dezembro de 97, foi apurado um saldo positivo disponível no mês de tanto, contudo, a declaração de bens e direitos da declaração de ajuste anual não ampara o aproveitamento de tal valor, tendo a fiscalização considerado o dinheiro em espécie declarado como em poder do contribuinte. Então, o dinheiro em espécie declarado pelo contribuinte entrou no fluxo, como recursos origens, em janeiro de 99. Diante da declaração de bens e direitos, configura-se o ônus do recorrente comprovar que dispunha da disponibilidade em questão em janeiro de 2008. Nesse sentido, já decidiu a segunda turma da Câmara Superior. Portanto, na apuração de acréscimo patrimonial descoberto, o saldo positivo apurado em fluxo de caixa para 31 de dezembro somente poderá ser aproveitado como origem do fluxo de caixa do ano subsequente se respaldado pela declaração de bens e direitos, pois o saldo positivo no fluxo de caixa em 31 de dezembro pode significar o consumo da renda no próprio ano calendário em que gerada, sendo o ônus do contribuinte a prova de que efetivamente dispunha no início do exercício financeiro subsequente da disponibilidade de recursos, de que deveria ter declarado essa disponibilidade como a integrar seus bens e direitos em 31 de dezembro. Para postular o recálculo da autuação, o recorrente alega ainda que o cotejo das entradas de numerários nas contas bancárias, mais os investimentos compras, mais as doações recebidas, com as saídas de numerários nas citadas contas bancárias, mais as vendas, revelaria que não houve omissão de rendimentos e nem aumento patrimonial descoberto. Não demonstra, entretanto, esse cotejo, apenas formula tal alegação, e para tanto adota por premissa que entradas de numerário em suas contas teriam sido consideradas como omissão de rendimentos, caracterizados como depósitos bancários de origem não comprovada. Mas não houve lançamento de ofício de a tal título, e que seria, também, a premissa, e que seria cabível a consideração de doações em espécie, mas, como já evidenciado, não há prova do recebimento de doações de avô, pai ou irmãos. Por conseguinte, o recorrente não demonstrou qualquer inconsistência no demonstrativo mensal de evolução patrimonial, não merecendo reforma ou acórdão de impugnação. Exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento. André? Acompanho, relator. Acompanho. Por unanimidade de votos, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. 40, André. Item 40, trata de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física, referente ao ano calendário de 2008. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, a fiscalização constatou que o contribuinte omitiu rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor X, não declarados.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada e o recurso voluntário consta as folhas 79/86. Voto. Segundo a complementação da descrição dos fatos, foi incluído o rendimento recebido no precatório da Justiça Federal, não declarado pela contribuinte. A isenção dos rendimentos são para proventos de aposentadoria ou pensão de portadores de moléstia grave, não para herdeiros do mesmo. Em recurso voluntário, a contribuinte assevera que o acréscimo patrimonial foi recebido por meio de precatório judicial devido ao seu cônjuge já falecido, montante este que estava isento de cobrança de imposto de renda pessoa física em razão de ser portador de moléstia grave, nos termos do artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713. Além de aduzir que, nos termos do artigo 39 do Decreto 3.099, não entrarão no cômputo do rendimento bruto o valor dos bens adquiridos por doação e herança. Inicialmente, cabe destacar que o Código Tributário Nacional determina em seu artigo 111 que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Neste diapasão, e com base no princípio da literalidade da interpretação, na interpretação da legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção, constata-se que, no presente caso, o benefício da isenção do imposto de renda se restringe ao portador de moléstia grave, nos termos em que é especificado pela súmula número 63, que eu cito. Quanto aos herdeiros, estes não são portadores de moléstia grave prevista em lei, tampouco receberam rendimentos de aposentadoria e sim decorrentes de precatório por sucessão processual. Dessa forma, tratando-se de isenção subjetiva, que leva em consideração o caráter personalíssimo das condições necessárias contidas na norma isentiva, não se transfere aos sucessores ou a terceiros. Assim, não há que se falar em rendimentos de aposentadoria ou pensão percebidos por portador de moléstia grave, a que faz referência ao artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713, no que tange ao montante recebido pela viúva por meio de precatório. Nesse sentido, é o ato declaratório interpretativo número 26, de 2003, cujo teor a seguir se transcreve, que eu cito aqui. Dessa senda, não há que se falar em aplicação da isenção relativamente aos rendimentos recebidos do pagamento de precatório por sucessão, tendo em vista ser a benesse fiscal de cunho personalíssimo, não sendo possível estendê-la a terceiros. Destaque-se ainda que não procede o argumento do contribuinte de que o valor recebido por precatório não entra no cômputo do rendimento bruto, por tratar-se de bens adquiridos por doação e herança, vez que o montante foi recebido diretamente pela contribuinte. Importante nesse ponto destacar trechos da decisão de piso, no qual comungo o entendimento. Eu cito a decisão, no mesmo sentido, dispõe a solução de consulta que eu cito aqui, de 2017, vinculada à solução de consulta 198, de 2015. Dessa forma, em face das razões acima delineadas, entendo que deve ser mantido o lançamento. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Isso daí é novidade para mim, acho que eu nunca tinha visto uma situação assim. Bem, Pinheiro? Para terminar aqui de ler, que se essa situação? Ok, vou acompanhar. Rodrigo? Matheus? Acompanho. Raide? Acompanho. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. 41. 41, também notificação de lançamento de imposto de renda da pessoa física no calendário 2009. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal,
a fiscalização constatou que o contribuinte omitiu rendimentos recebidos da fonte pagadora Caixa Econômica Federal, CNPJ número tal, no valor X. O recurso voluntário consta as folhas 441 a 443, instruído com os documentos as folhas 444 a 469. Eu passo para o voto, porque eu vou mencionar aqui as razões do recurso. Em seu recurso voluntário, o contribuinte assevera que é sócio do escritório Neves Bezerra Advogados Associados, sociedade de advogados regularmente registrada no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, sob o número X, e que nas ações que atua recebe honorários de sucumbência e honorários contratuais, que são fixados em contrato firmado entre o escritório e seus clientes. Afirma que o pagamento dos valores devidos à parte vencedora dos processos é feito através de precatórios ou requisitórios de pequeno valor depositados na Caixa Econômica Federal, que exige a indicação do número do CPF do sócio. Aduz que os contratos advocatícios são firmados entre o escritório e seus clientes, razão porque todos os valores recebidos através de EPV e precatórios pertencem à sociedade, que repassa aos sócios na forma de distribuição de lucros e prolabore. Sendo assim, qualquer cobrança, tendo como base referidos valores, geraria bitributação. Reitera que todos os rendimentos recebidos durante o ano calendário tiveram retidos na fonte a tributação definitiva, incidente, devida e que imputar ao contribuinte a responsabilidade pela omissão de rendimentos obtido pela sociedade geraria bis idem, uma vez que a tributação já incidiu sobre os mesmos fatos. Pois bem, no presente caso, foram pagos precatórios e requisição de pequeno valor ao contribuinte e advogado vinculados a diferentes processos judiciais ao longo do ano calendário de 2009, conforme atestam os alvarás de levantamento juntados aos autos, com a identificação do recorrente como titular do direito sobre os respectivos honorários advocatícios, além das declarações de imposto de renda, a declaração do imposto sobre a renda retido na fonte DIF entregues pela Caixa Econômica Federal. Embora o recorrente alegue que todos os valores recebidos através de RPV e precatório pertençam à sociedade, que repassa aos sócios na forma de distribuição de lucros e prolabore, não comprova qual montante seria a distribuição de lucro isenta, visto que já é oferecida a tributação pela sociedade de advogados, e qual valor seria de prolabore. As notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica, Neves Bezerra Advogados Associados, desacompanhadas de maiores elementos probatórios que indiquem que os valores recebidos pertencem à empresa e representam distribuição de lucros, não se presta para respaldar o alegado pelo contribuinte. Os elementos contidos nos autos indicam terem sido os rendimentos recebidos pela pessoa física e não que referidos rendimentos foram recebidos pela pessoa jurídica e oferecidos à tributação, não havendo, portanto, que se falar em bis idem. A Lei 8.906, de 94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece a forma de constituição da sociedade para a prestação de serviços de advocacia e assevera que a procuração adjudícia inserida nos autos do processo judicial devem ser feitas individualmente ao advogado e nela constar a sociedade a que este pertence. Não vejamos, eu cito aqui artigo 15, parágrafo 3º, que fala das procurações que devem ser otorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade a que façam parte. Dessa forma, diferente do que é afirmado pelo contribuinte no recurso voluntário, não haveria a exigência por parte da Caixa Econômica Federal da indicação do número do CPF do sócio, até porque, ao cumprir o requisito formal estabelecido no artigo 3º do artigo, parágrafo 3º do artigo 15 do EOAB, o precatório ou a RPV seriam expedidos em nome da sociedade advocatícia, com a indicação do CNPJ da pessoa jurídica, da mesma forma também o pagamento realizado pela Caixa. Embora se saiba que, em se tratando de prestação de serviços de natureza personalíssima, a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, em verdade, é conduzida pelo sócio pessoa física, tal circunstância não afasta a necessidade da produção de prova atestando peremptoriamente que os rendimentos recebidos
em seu nome correspondem a rendimentos já tributados pela pessoa jurídica e distribuídos ao sócio, o que não foi comprovado nos presentes autos, não obstante o esforço do contribuinte. É plausível a alegação de defesa, contudo, o recorrente não produz prova documental capaz de gerar plena convicção dos fatos que pretende fazer prevalecer no processo administrativo. Como bem assentou a decisão de primeira instância, no caso em questão, o fato gerador da obrigação tributária que resultou na incidência do imposto de renda retido na fonte foi o pagamento dos honorários no ano calendário de 2009. Definido o fato gerador do imposto, cabe identificar quem é o sujeito passivo dessa obrigação e, por consequência, é o titular dos direitos sobre esses honorários advocatícios. Os alvarás de levantamento juntados aos autos identificam o contribuinte como beneficiário dos valores levantados e incluídos pelo lançamento. As notas fiscais apresentadas, emitidas pela pessoa jurídica, desacompanhadas dos contratos de prestação de serviço e das procurações, são insuficientes para comprovar que o rendimento comprovadamente recebido pelo contribuinte é da pessoa jurídica e foi por ela oferecida a tributação. Para que a sujeição passiva tributária recaia sobre a pessoa jurídica da sociedade, portanto, haveria de serem cumpridas os seguintes requisitos formais. Cita o dispositivo da lei da OAB. Assim, não cumpridos os requisitos expostos, mantém-se a tributação sobre a pessoa física do advogado. Cabe aqui ressaltar que, quando os rendimentos são pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, a instituição financeira responsável pelo pagamento é obrigada a fazer a retenção do imposto de renda com a incidência de alíquota de 3% sobre o montante recebido, artigo 27 da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Porém, o valor retido pela Caixa Econômica Federal não é definitivo, já que o imposto é considerado antecipação do imposto de renda a ser apurado pela pessoa física na sua declaração de ajuste anual submetida à tabela progressiva. Diante de todo o exposto, tendo em vista a não comprovação do alegado em seu recurso voluntário, deve ser mantida a exigência contida no lançamento. O exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Pinheiro. Acompanho, relator. Acompanho. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. 42. Tá, estou de fonte. Só um minuto. 42. Notificação de lançamento, imposto de renda, relativo ao ano calendário de 2012. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, verifica-se que a autuação decorre de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, indevidamente declarados como isento e ou não tributável por ser portador de moléstia grave, não comprovada através de laudo pericial emitido por órgão oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, além de não ter comprovado a condição de aposentado ou pensionista nos termos da legislação vigente. No recurso voluntário, o contribuinte alega ser possível a apresentação dos documentos que instruem o recurso em atendimento ao princípio da verdade material, ser portador de moléstia grave e estar aposentado, razão pela qual entende fazer jus à isenção do imposto de renda. O processo foi encaminhado ao CAF e na sessão de julgamento de 18 de 1 de 2017, através da resolução que eu cito, reconheceu, através de documentos acostados ao processo, que o contribuinte está aposentado e é portador de neoplasia maligna, sem, contudo, ser possível precisar a data em que contraiu a doença. Diante desses fatos, em busca da verdade material, resolveu, por unanimidade, converter o julgamento em diligência para que seja comprovada, mediante a apresentação de documentos e ou laudo oficial, a data de início da moléstia
grávido recorrente. O contribuinte já apresentou documentos, que constam as folhas 82 a 84. Mais uma vez, o processo foi encaminhado ao CAF para julgamento, onde, através de outra resolução, esta turma resolveu converter o julgamento em diligência, a fim de que o contribuinte fosse intimado a juntar aos autos laudo pericial emitido por instituição pública revestido das formalidades, o qual identifique a data em que a moléstia grave foi contraída. O contribuinte tomou ciência da resolução e apresentou apenas uma petição, sem juntar novos documentos, assevera que as provas carreadas aos autos das provas pode-se concluir pela comprovação da moléstia grave e reconhecer a isenção para o ano calendário de 2012, e que o laudo médico oficial não é o único meio de prova hábil para comprovar a existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda nos termos da súmula 598 do STJ. Então, nisso eu faço aqui um resumo. Bom, no contexto dos documentos já apresentados aos autos, faço a análise dos requisitos da isenção. É certo que, ao beneficiário da isenção do imposto de renda, recai o ônus de comprovar o cumprimento dos requisitos legais para sua fruição, quais sejam, seriam os rendimentos percebidos que aposentou o senhor Jorge Souza e Silva, encontra-se a folha 63, restando satisfeito o requisito em SPEC, rendimentos provenientes de aposentadoria. Quanto à prova hábil para comprovar ser o contribuinte portador de moléstia grave relativa ao ano calendário de 2012, deve ser observado o conjunto probatório adunado aos autos abaixo elencados. Relatório médico do Centro de Hematologia e Oncologia, assinado pelo Dr. Rogério Medrado, informando que o senhor Jorge Souza e Silva foi submetido à cirurgia no dia 16 de setembro de 2012 e que encontra-se em tratamento quimioterápico. Relatório médico do Centro de Hematologia e Oncologia, assinado pela doutora Lorena Augusta de Alcântara S. Sampaio, informando que o senhor Jorge Souza e Silva é portador do CID 18, carcinoma de cólon, e foi submetido ao tratamento quimioterápico. Portaria 184, de 14 de fevereiro de 2013, da Superintendência de Previdência do Governo da Bahia, deferindo o pedido de isenção do imposto de renda do senhor Jorge Souza e Silva, comprovante do laudo médico pericial 032 de 2013, emitido pela Junta Médica do Estado da Bahia em 11 de 1 de 2013, declarando ser o contribuinte portador de neoplasia maligna. Cópia do laudo médico pericial emitido pela Junta Médica do Estado da Bahia, declarando ser o contribuinte portador de neoplasia. Cópia da portaria do Departamento de Infraestrutura e de Transporte da Bahia, aposentando o senhor Jorge Souza e Silva. Cópia do processo do Tribunal do TCE da Bahia, julgando Jorge Souza e Silva, aposentado. Cópia da publicação do Diário Oficial da Bahia, da portaria 75 de 2005. Nota fiscal de prestação de serviço emitida pelo Hospital e Maternidade Dr. Paulo Hilário, da qual comprova a data da realização da colonoscopia. Juntou também cópia do laudo do Laboratório de Anatomia Patológica, datado de 16 de 11 de 2011, que conclui pela existência de neoplasia intraepitelial de baixo grau. Da análise de todos os documentos apresentados, constata-se que o laudo médico pericial número 032 de 2013, emitido pela Junta Médica do Estado da Bahia, em 11 de janeiro de 2013, atesta que, após a análise dos exames clínicos na pessoa do senhor Jorge Souza e Silva, constatou-se ser o mesmo portador de neoplasia maligna de cólon, CID-18, condição patológica que atende ao disposto na Lei 11.052 de 2004.
Conforme se verifica, o laudo atesta em 11 de janeiro de 2013, através de análise de exames médicos que, por óbvio, foram realizados anteriormente, a doença grave que faz jus à isenção. Os exames médicos trazidos aos autos atestam a existência de neoplasia desde 2011, de acordo com a nota fiscal de serviço emitida pelo Hospital e Maternidade Dr. Paulo Hilarião, que comprova a realização de colonoscopia em 9 de 11 de 2011, e o laudo do Laboratório de Anatomia Patológica, datado de 16 de 11 de 2011, que concluiu pela existência de neoplasia intraepitelial de baixo grau. A portaria 184, de 14 de fevereiro de 2013, da Superintendência de Previdência do Governo da Bahia, que defere o pedido de isenção do imposto de renda do senhor Jorge Souza e Silva, constatou a existência dos requisitos para o deferimento da isenção. Esse deferimento demanda a análise de exames e dos documentos anteriores à expedição da referida portaria, que é de 14 de 2 de 2013. Os exames e documentos encontram-se adunados aos autos. O relatório médico do Centro de Hematologia e Oncologia, informando que o senhor Jorge Souza e Silva foi submetido à cirurgia no dia 16 de 7 de 2012, que encontra-se em tratamento quimioterápico, também complementa a documentação apresentada que serviu como base para o laudo oficial emitido em janeiro de 2013, atestando a existência da doença, ou seja, atesta a pré-existente e anterior doença ao ano calendário em exame. Constata-se dessa forma que o senhor Jorge descobriu ser portador de moléstia grave desde 2011, devidamente comprovado pelos documentos já adunados aos autos e atestado pelo laudo médico pericial, emitido pela Junta Médica do Estado da Bahia, declarando ser o contribuinte portador de neoplasia maligna, restando assim cumpridos os requisitos legais para a isenção pleiteada. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento. Sabe o que eu tô achando estranho? Eu fui pesquisar na internet o que é isso, e ela é uma neoplasia de colo de útero. Talvez seja um nome também utilizado, né? Não sei, porque colo... Neoplasia intraepitelial cervical. Quando é de baixo grau, provocada no colo uterino por HPV. Não é uma lesão grave, tem 80% de chance de desaparecer. Aí manda repetir o Papa Nicolau. Assim, eu não estou falando que ele não possa ter, não é nada disso, mas assim, me causou estranheza isso aqui. Na hora que fala que ainda é de baixo grau, quando eu pesquisei na internet, primeiro que é de colo de útero, e segundo que se é baixo grau, ela fala que tem chance de desaparecer sozinho. Eu tô achando tão estranho isso. O CID-18, neoplasia maligna de colo de útero. Mas cólon não significa dizer que é o colo do útero, não, né? Não, isso eu coloquei na internet. Eu não sou médica, eu posso até perguntar ali, né? Mas doença, neoplasia maligna do seco, neoplasia maligna da AP. Ah, não. O CID-10 cólon, tudo é cólon. Cólon quer dizer que é de útero? Não. Não, cólon não quer dizer que é de útero, não. Ah, pode ser o intestino, né? O reto. Cólon, reto, relacionada ao intestino. O que me incomoda a senhora não estaria descumprindo a súmula 63? Não fala nada sobre a súmula 63 aqui na sua decisão? Por quê? O que tem a súmula 63? Não é que fala que tem que ser rendimento de aposentadoria? E a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial da União, do Estado Federal dos municípios. Aqui, o médico não atestou quando se iniciou a doença.
E A doutora Andréia é que está interpretando os documentos trazidos pelo contribuinte ao processo e supondo que foram os mesmos documentos apresentados aos médicos que emitiram um laudo em 2013. Sendo que o ano calendário aqui é 2012. Exato, o ano calendário é 2012. O laudo oficial é de janeiro de 2013. Tem toda essa... no laudo oficial, ele fala que foram analisados os documentos, né, para poder dar esse laudo oficial. Se ele tivesse outros documentos, estariam aqui no processo também. Então, os documentos que o contribuinte trouxe para poder o laudo ser analisado e ter sido feita essa conclusão em janeiro de 2013, foram esses que foram apresentados. Mas o laudo em si, ele não atesta a moléstia no calendário de 2012. Ele diz que ele fala dos documentos, né, que atesta a partir dos documentos que foram apresentados. Deixa eu ler certinho esse laudo. Foi por isso que a gente baixou em diligência, Pinheiro. A mesma diligência foi para apresentar um laudo de serviço médico oficial atestando o início da doença. E ele não apresentou. Ele continuou sem apresentar. Ele traz, claro, documento, ele traz lá uma colonoscopia, né, feita numa maternidade, mas tudo bem, é um hospital. E é isso. E a Andréia está fazendo um conjunto probatório, não é isso, Andréia? Exato, principalmente porque no laudo oficial ele fala da análise dos documentos clínicos, né? Que a gente não sabe que são esses, se são esses aqui, né? Isso não dá para falar mesmo, como o Pinheiro pontuou. Mas você está fazendo, mas assim, o que eu acho é complicado aqui, porque se nós baixamos em diligência, foi porque a gente já discutiu isso tudo e a gente sentiu a necessidade de que tivesse um laudo técnico oficial datado. Mas a segunda diligência, eu fui vencida, eu não sei quem foi mais vencido, ela não foi por unanimidade, não, porque eu já estava convencida na segunda diligência. Eu vou abrir aqui o processo para ver. Pois é, vamos olhar, porque é bom, porque a gente então já discutiu isso. Por que a gente baixou essa segunda diligência para poder porque eu estou vendo aqui, na primeira diligência, está tudo por causa da data, né, da data do início da moléstia. Uhum. Na primeira, baixou a resolução pedindo novos documentos comprovando a data. E aí vieram os novos documentos. Aí na segunda, por causa do laudo, pedindo a data. Quer dizer... Nossa, o processo não está abrindo, está muito lento. Que foi? O processo não abre. Pensa, estou esperando. É que, na verdade, né, doutor André, ele tem um laudo, mas ele não tem um laudo da data, seria isso, né? Doutor Rodrigo, o laudo foi emitido em janeiro de 2013, né? E falou que pela análise dos documentos clínicos do contribuinte, que se ele tivesse mais documentos, com certeza ele teria colocado aqui nos autos, foi constatado a existência da moléstia. Ele se baseou nos documentos. A diligência foi especificamente para ele trazer a data no laudo. Porque eu acho que talvez isso... Deixa eu ver aqui... Onde é que está a diligência ou qual é a folha? 93. Foi o Dr. Kleberson. Ah, tá. Foi o Dr. Kleberson. E eu falei o quê? Apesar de restabelecida, não vislumbro mais dúvidas a ensejar uma baixa em diligência, pois o contribuinte juntou aos autos a documentação hábil para demonstrar que cumpre os requisitos legais necessários para o gozo da isenção dos proventos de aposentadoria
relativamente ao ano calendário de 2012, em razão de ser portador de moléstia grave. Ah, tá. Isso aqui é porque eu já tinha meu convencimento. Deixa eu ver aqui. Voto de qualidade. Por voto de qualidade, foi convertido o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator designado, vencidos os conselheiros Andréa, Raide, Luciana e Matheus, que rejeitaram a proposta de diligência. Ele responde, né, a diligência no sentido de que ele não tem esse laudo, né? Creio que tem entendido que seria um laudo contemporâneo, né, e não que poderia ser feito, digamos, no dia de hoje, bastando a indicação do início. Ele poderia ter ido com os exames, solicitado o laudo, e para poder, quem fizesse, atestasse a data do início da doença. É porque, como ele... Mesmo hoje, eu não vejo problema nisso. Não, isso eu também não vejo, mas o contribuinte não entendeu assim, né? Pelo que ele fala aqui na manifestação, em resposta à diligência, ele diz que não tem. O recorrente informa que não tem o laudo para cumprir a formalidade prevista no artigo 30 da Lei 9.250, conforme exige o nobre conselheiro Cleberson. Sinceramente, eu acho que, com base nesses documentos, a diligência tem que ser junto à perícia do INSS para eles poderem atestar. Se os documentos constantes do auto do processo permitem a conclusão de que de quando foi o início da doença. E a perícia do INSS é o serviço médico oficial. Porque eu lembro que da outra ocasião eu também já levantei essa questão. Os elementos estão nos autos, mas eu não sou médico para dizer que no ano calendário já havia doença. Mas ele Eu não posso fazer as vezes do serviço médico oficial. Eu entendo assim, se eu botei para baixar a diligência para juntar um laudo oficial atestando nisso. Ele não apresentou. Eu não vou ser incongruente com o que eu já botei, em que pese eu até acreditar, tá, que ele já tinha realmente a doença, mas realmente eu também não sei precisar o grau, né, se já era considerado um câncer ou não, porque aquele documento de 2011 fala de baixo grau. Né? Mas em outros documentos aqui, tem dizendo que ele foi submetido à cirurgia, que ele está fazendo quimioterapia, 2 documentos. Eu vi, o que eu não estou querendo é ser incongruente com o que eu já decidi. Faz o seguinte, eu quero ler todos os precedentes da súmula para ver se em algum deles tem uma situação semelhante. Ok. Pode deixar em lista de mesa? Uhum. E eu também não estou conseguindo abrir todos os documentos aqui do processo, o processo está muito devagar, pelo menos para mim. O que eu vejo aqui, já tiveram 2 conversões de diligência, não é isso? Sim. Então, o item 42... A pauta de hoje encerrou. Como são 5h30, vamos aproveitar para antecipar um processo, pelo menos, de amanhã? Porque até para os menos processos para amanhã, achando que ia ser muita coisa, mas acabou que saíram também por vistas, né? Quer fazer o seu, Matheus, o 47, município de Catete? Eu sei que o meu é primeiro, eu faço ele também, mas é porque eu estou acabando de fazer um. Vai fazer o intervalo entre uma e outra ou não? Precisa? Segue. Tá. Não. Quer fazer, Matheus? Posso fazer. Então, item 47. Deixa eu só abrir aqui que eu tinha fechado. Item 47. Município de Caetite. Final 2017, 61.
trata o lançamento em questão e o lançamento em questão refere-se aos seguintes autos de infração, os quais eu cito aqui abaixo: contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, incluindo-se aquelas destinadas ao financiamento de benefícios previstos nos artigos 57 e 58 da Lei 8.212, e daqueles benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade elaborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre os valores das remunerações pagas aos segurados empregados, devidas pelo órgão empregador, contribuições previdenciárias dos segurados destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre sua remuneração, e multas por descumprimento de obrigações acessórias, sendo infração não preparo das folhas e outra infração não prestação de esclarecimento necessários à fiscalização. A autuada apresentou sua impugnação, asseverando em apertada síntese o que segue abaixo. Cabe considerar a nulidade do auto de infração em razão da narração confusa e dificultando o direito de defesa. Foi utilizado pelo agente fiscal a mesma motivação e fundamentação para todos os autos de infração. Há que se declarado nulo o auto de infração em epígrafe e todos os demais resultantes da mesma ação fiscal. A multa lançada é inconstitucional. Só se aplica a multa após todo o processo administrativo em que é assegurado contraditório e ampla defesa. Caso contrário, está se ferindo o princípio devido processo legal. Os valores de contribuições levantadas e as multas aplicadas são nulas por afronta ao princípio da legalidade, a motivação, contraditório, ampla defesa. Apesar de todas as informações e documentação enviadas à fiscalização, foi utilizada a técnica de arbitramento, ao invés de proceder a mais diligências. O habitamento encontra-se ancorado nos princípios da razoabilidade, da finalidade da lei e da proporcionalidade, podendo ser utilizado quando realmente se mostra impossível a utilização da base de cálculo ordinária. Portanto, havendo elementos suficientes para apuração da verdade material, não é cabido sob pena de ser constituído. O município colaborou com a autoridade autuante, mediante a apresentação dos documentos exigidos às intimações, através de prova material, não tendo se furtado ao ônus da prova. De posse dos elementos recebidos, o fisco poderia restabelecer a verdade material, em vez de aplicar arbitramento, considerou as provas apresentadas pelo autuado. Um dos requisitos mais relevantes para a aplicação do arbitramento consiste na escrituração. O município mantém e apresentou documentação contábil, jamais furtando as intimações. A omissão de alguns segurados na escrituração contábil e nas folhas de pagamento não poderia legitimar a opção do fisco pela utilização do arbitramento, a que ser dado ao contribuinte a oportunidade de demonstrar a inexistência de irregularidades. Ao final, requer seja colhidos os preliminares, seja julgado improcedente o lançamento, desconstituindo o crédito tributário, o apensamento aos demais processos, requer a concessão de prazo para a juntada de documentos novos, protesto por todos os meios de prova em direito permitido, inclusive os periciais. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, cujo dispositivo considerou impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário exigido. Transcreva a ementa abaixo. O contribuinte, por sua vez, inconformado, interpôs recurso voluntário, repisando em grande parte os argumentos apresentados em sua impugnação. Não houve apresentação de contrarrazões. Passa ao voto. Juízo de admissibilidade. O recurso ele é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, toma conhecimento. Preliminar de nulidade do lançamento. Preliminarmente, o recorrente insiste na tese segundo a qual o procedimento fiscal seria nulo, tendo em vista que a motivação e fundamentação explicitados no relatório do auto de infração foi utilizado para aplicar a sanção a mais de um auto de infração. Nesse contexto, alega que o auto de infração e os oriundos dos processos teriam os mesmos fundamentos fáticos. Dessa forma, alega a ausência da descrição dos fatos, o que teria prejudicado seu direito de defesa. Contudo, entendo que não assiste razão recorrente, estando rígida a exigência em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa, a começar o processo final 2017-55, diz respeito à representação fiscal para fins penais, instaurada contra o próprio contribuinte, não se tratando de exigência fiscal, mas procedimento de formalização, quando verificado que os fatos em tese configuram a
prática de ilícito previsto na legislação previdenciária e penal. A propósito, sempre que constatar a ocorrência em tese de crime ou contravenção, o auditor deve formalizar a representação e já está simulado o entendimento segundo o qual este conselho não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao processo administrativo de representação fiscal. Já em relação ao processo final 2017-91, conforme constatado pela DRJ, trata-se de lançamento movido em face da Prefeitura de Iguaí, não havendo qualquer impedimento, caso as circunstâncias sejam similares, da menção aos fatos de legislação tributária eventualmente infringida e por uma razão óbvia de que a legislação tributária deve ser aplicada para todos, inclusive aqueles que incorrem eventualmente nas mesmas infrações. Para além do disposto, é certo que a constituição do crédito tributário por meio do lançamento de ofício como atividade administrativa vinculada exige do fisco a observância da legislação de regência a fim de constatar a ocorrência do fato gerador. Artigo 142 do CTN, a não observância da legislação que rege o lançamento fiscal à falta de seus requisitos, tem como consequência a nulidade do ato administrativo. Cabe ressaltar que, conforme delineado no relatório fiscal, os valores deste lançamento fiscal dizem respeito às contribuições de URAT, contribuições previdenciárias, segurados, multas, na fiscalização que o contribuinte informou nas GFIPs, o índice fator acidentário de prevenção 0,5, todavia na tabela fornecida pelo Ministério da Previdência Social, o índice para o município de Caetite, referente ao período, seria 1,4910. Dessa forma, houve levantamento da diferença da alíquota do RAT, ajustado sobre as bases de cálculo declaradas nas GFIPs, referentes ao período de janeiro a dezembro. Também narra a fiscalização que a Prefeitura não informou nas GFIPs todas as despesas com segurados, empregados e contribuintes individuais, tendo sido constatado que a despesa com remuneração de pessoal civil, contratados temporários, subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários, excetuando salários família, ajuda de custo e outras despesas que se caracterizam como indenizatórios ao servidor, é maior do que a base de cálculo da contribuição previdenciária informada em GFIP. E ainda a despesa com remuneração do trabalho sem vínculo empregatício, informada na DIF e nas declarações de pagamentos, não foi declarada em GFIP. Nas relações de pagamento, não foi declarado em GFIP. Nesse sentido, esses fatos geradores, divergência de valores entre base de cálculo extraída da folha de pagamento, valores informados nas GFIPs e entre demonstrativos de despesas, foram lançados de ofício. Houve também descumprimento de obrigações acessórias, ensejando a cobrança de multas, todos narrados no relatório fiscal. Percebe-se, pois, que as informações para apuração do crédito tributário lançado foram produzidas pelo próprio contribuinte e fornecidas à fiscalização que as utilizou como base de cálculo das contribuições lançadas. Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir do sistema de folha de pagamento da contribuinte, elaborado sob seu domínio e responsabilidade, confeccionado sob seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de que restar impossibilidade de se defender por absoluta inconsistência do relatório fiscal. Conforme bem pontuado pela DRJ, a descrição dos fatos feitos pelo autuante é clara, sendo que os enquadramentos legais das contribuições, da multa de ofício, dos juros e multas por descumprimento de obrigação acessória estão corretamente descritos. A origem dos valores utilizados está apontada, enfim, todos os requisitos necessários foram cumpridos pela autoridade fiscal. A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseados em documentos fornecidos pelo próprio interessado, a partir dos quais foi caracterizado a ocorrência dos fatos geradores de forma clara e precisa, permitindo ao impugnante verificar os valores lançados e, se for o caso, contestá-los fundamentalmente. Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência, não comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido. De certo, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de direito e, a parte diversa a prova do fato impeditivo, caberia ao recorrente comprovar que teria se convocado no preenchimento do seu sistema de folha de pagamento e proceder à sua retificação, ônus esse que não se desincumbiu. No caso concreto, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais, discriminando no relatório fiscal dispositivos legais aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os documentos que serviram de base e para apuração das contribuições devidas, cujos valores estão demonstrados nos documentos anexos.
constatado que não foi procedido o recolhimento, deve ser efetuado o lançamento pelo agente fiscal. Entendo que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta formação, conforme determina o artigo 142 do CTN. Dessa forma, não prospera o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para a constituição do crédito, os fatos geradores, as bases de cálculo, os fundamentos legais, o relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas totais condições para o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos adotados pela auditoria fiscal. Então, afasto a preliminar e passo ao mérito. O arbitramento. O recorrente mantém sua linha de argumentação, pontuando que não podia o sujeito ativo do crédito tributário efetuar o lançamento utilizando a técnica do arbitramento diante de todas as informações que foram prestadas acerca do fato gerador. Alega ainda que o arbitramento é regra de exceção, que só deveria ser exercido em casos especiais, já que a base de cálculo ordinária é a que deve ser utilizada, por ser a prevista na regra matriz da incidência tributária, por guardar relação direta com as riquezas constitucionalmente previstas. Contudo, conforme muito bem pontuado pela DRJ, a leitura do relatório fiscal dá conta que o arbitramento realizado limitou seus valores contabilizados nas contas 31.90.11 e 31.90.04. Tendo sido excluído o total de proventos constantes da folha de pagamento, ou GFIP, já tributado, portanto. Dessa forma, apenas a diferença maior foi lançada a título de aferição, com base no parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 8.212. Isso porque, segundo a fiscalização, o somatório anual da despesa liquidada nas contas 31.90.11 e 31.90.04 foi maior do que o total de proventos da folha de pagamento de GFIP. O lançamento das diferenças foi feito pelo valor extraído de tais documentos, sem se proceder à individualização das remunerações pagas pela prefeitura a cada segurado, ou seja, por meio do rateio anual das divergências de valores informados nos demonstrativos de despesa, estando o procedimento embasado no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 8.212. A proposta, a leitura do relatório fiscal elucida as inúmeras oportunidades em que o contribuinte foi devidamente intimado, mas se quedou inerte ou apresentou esclarecimentos insuficientes. É de se ver. Conforme visto, diante da não apresentação dos esclarecimentos solicitados durante o procedimento fiscal, não restou outra alternativa à fiscalização, a não ser proceder à apuração das contribuições previdenciárias pela via da aferição indireta, como determinam o artigo 148 do CTN, 33 da Lei 8.212 e 235 do RPS. Nesse sentido, levando em consideração que o contribuinte deixou de apresentar esclarecimentos acerca da divergência encontrados durante a investigação fiscal, a fiscalização autorizada a utilizar o método do arbitramento, da base de cálculo por aferição direta, cabendo à empresa o ônus de descaracterizar a imputação que lhe é feita. Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional no presente caso, age perfeitamente autorizada, sem prejuízo da penalidade cabível. Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos adotados, caberia ao recorrente rebater os fatos geradores relacionados nas tabelas, não tendo sido trazido aos autos nenhum argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho efetuado pelo auditor fiscal. Cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos e a parte adversa o ônus de comprovar o fato impeditivo. Dessa forma, não vejo motivos para a reforma da decisão de piso. Multa aplicada. O recorrente também requer o afastamento das multas e juros aplicados, por entender que são confiscatórios e, portanto, eivados de inconstitucionalidade. Contudo, entendo que não assiste razão. Cito a súmula CARF número 2. A multa de ofício também, ela pune precisamente os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim tipificam infrações, cuja responsabilidade é de natureza objetiva. Cabe lembrar ainda que a utilização da taxa Selic para atualizações e correções está prevista no artigo 34 também,
sendo incidência sobre débitos tributários já foi pacificada. Dessa forma, eu não vejo motivos para a reforma da decisão de piso. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Pinheiro? Eu não entendi que essa referência àquele processo Foi outra provavelmente por engano isso aí. prefeitura. De onde é que esse número surge? Pelo que eu entendi, foi a fiscalização que cita. Ele diz o seguinte, que o auto seria uma cópia de um outro auto, né? Mas é lógico que existe um modelo, mas se as circunstâncias fáticas forem as mesmas, não há impedimento, né? Não, porque a fiscalização, eu até abri o relatório fiscal aqui, em disposições finais, ela cita esse outro processo. Tá? Lá no item 13.1. E ela faz referência como se fosse a representação fiscal e dá a impressão que eles erraram aqui ao especificar o número do comprote. Então, é a fiscalização que primeiro invoca esse número comprote no processo, não é o contribuinte. A representação é outro número, é o que efetivamente está citado aí. Deixa eu abrir os autos. Porque a representação fiscal do contribuinte não é aquela 2017-55? Confira aí, por favor. Só um minutinho. É a 2017-55. Tá. Ó, 2017-55, a fiscalização não cita a 2017-55. Na hora de fazer referência à representação fiscal do contribuinte, me parece que a fiscalização citou a representação fiscal de outro contribuinte. Acho que foi um erro formal. Ou citou o processo de outro contribuinte, melhor dizendo. E daí, ele quer a reunião dos processos entendendo que são da mesma ação fiscal. Mas não é o caso. Porque quando o senhor coloca aqui, ó, cadê? Onde é que tá? Perdi a página. Na nulidade? Não. Eu estou me referindo à página 5, lá no finalzinho. Já em relação ao processo tal, conforme constatado pela DRJ, trata-se de lançamento movido em face da Prefeitura de Iguaçu. Não havendo qualquer impedimento, quais as circunstâncias sejam similares, da menção aos fatos e à legislação tributária, para além do exposto, exceto que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige de ofício com observância. Mas aqui, no processo que nós estamos julgando, a fiscalização não fez menção a fatos similares, a nada disso. Ela não invoca os fatos da Prefeitura de Juí. Ela traz todos os fatos da Prefeitura, do município de Caetité, alguma coisa assim. Enfim, o sujeito passivo está correto. Essa referência aqui é manifestamente um equívoco por parte da fiscalização. Eu entendo que o enfoque da DRJ, ele talvez esteja desviando do argumento do contribuinte, porque o argumento do contribuinte é de que se trata da mesma ação fiscal. Não se trata da mesma ação fiscal. Essa ação fiscal aqui foi feita exclusivamente em face do contribuinte autuado.
Quando a fiscalização faz referência ao comprote de outro contribuinte, é manifestamente um equívoco. Sim. São ações fiscais distintas. Até porque, daí dá para abrir aqui, ó, quer ver o termo de encerramento da ação fiscal? O próprio MPF, talvez esteja no processo, termo de início da ação fiscal, é tudo referente a este contribuinte que nós estamos julgando. O contribuinte se confunde quando ele fala isso. E isso não cerceia em nada o seu direito de defesa. Isso, pelo contrário, ele só está tumultuando. Isso, eu vou colocar aqui em relação ao processo 2017-91, tratos de lançamento movido em face da Prefeitura de Itaguaí, que provavelmente foi citado por engano pela fiscalização em seu relatório, mas tal fato não ocasionou nenhum cerceamento do direito de defesa, eis que não se relaciona com o lançamento em debate. Exato. Cerceamento de defesa porque é um processo relativo a outro contribuinte. E eu posso colocar aqui as observações de cerceamento do direito de defesa. E outra, é só fazer uma consulta na própria internet, pelo número comprote, vai trazer o outro contribuinte. A informação é pública e tudo, o próprio contribuinte sabe que contra ele não tem nada nesse processo, ele inclusive fala, o contribuinte fala que se trata do município ou não? Essa informação que se trata do outro município só vem com a DRJ? Não me recordo de ter rapidamente. A DRJ fala, eu não me recordo, mas a DRJ fala que se refere-se a outro contribuinte. Ademais, a consulta ao processo é possível pelos meios eletrônicos. Não. É só o comprote, né? Só o comprote. Pelo comprote. Não é do processo, não. É só para saber que aquele processo não se refere ao contribuinte objeto do lançamento aqui. Né? A esta prefeitura. A identificação. Essa redação você pode melhorar, mas eu preciso... Sobre esse comprote, não precisa colocar isso. Isso é desnecessário. Tá bom, então tirei aqui. Sobre essa questão de consulta comprote, vai mais confundido que esclarecer. Eu só falar que ele poderia ir à Receita e perguntar que processo é esse. Não tem erro, não. E ele continuou pedindo julgamento conjunto nas razões recursais ou não? Porque isso era um pedido da impugnação. Eu preciso resolver esse processo. Hã? Eu preciso votar ou então encerrar a reunião. Tem muita coisa mais que você quer perguntar, Pinheiro? Não, só preciso encerrar esses pontos atuais, porque quer fazer um intervalo e prosseguir? Ou... Não, eu não queria prosseguir, não. Tá. É muita coisa a mais? Não, da minha parte não, é só o Matheus esclarecer, porque se ele está pedindo... Não, ele não pede, aqui ele não renova esse pedido, né? Não, então tranquilo. É só esclarecer essa questão. É porque um é representação e o outro é de outro contribuinte, né? Isso. De qualquer forma, também no meu voto aqui eu esclareço que a representação fiscal tem um procedimento próprio, né? Mas por que a fiscalização, por que o contribuinte cita esse outro número? É porque o fiscal equivocadamente colocou no relatório fiscal. Isso eu acho que tem que ser enfrentado. Isso, eu mudei aqui a redação. Foi pela sua modificação. Isso, exatamente. Muito obrigado. Então eu acompanho o relator. André. Acompanho o relator. Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este foi o item 47. Podemos encerrar, Janaína, por favor.